Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, eu não queria abordar esse tema, essa pauta, né, esse assunto, mas muita gente pediu para me trazer aqui, que é falar sobre o que aconteceu no Rio, né, lá no Rio de Janeiro, a operação policial, no qual muitos foram mortos, enfim, tá? Primeiramente, é claro, como eu disse, eu não queria trazer, mas eu quero a sua opinião, porque tem muita gente dividida, né, na questão do que ocorreu, do que aconteceu. Alguns estão dizendo que realmente foi uma operação policial, outros estão dizendo que foi uma chacina. Tá? Então a gente tem os dois lados ali, tá dividido em duas opiniões. Alguns dizem que o que ocorreu foi uma chacina, que não precisava ter tantos mortos assim, enfim. Outros dizem que o que aconteceu foi necessário, o que aconteceu foi preciso, enfim. Tá? Eu vou falar sobre esse assunto, mas antes de mais nada eu quero saber a sua opinião, tá bom? E deixando bem claro a opinião de cada um, tá? Não importa às vezes pra gente, tá? Cada um vai ter a sua opinião e tá tudo bem, tá bom? Mas deixa a sua opinião, se foi justo, se não foi, se foi errado, se não foi, porque tá existindo uma divisão muito grande, tá? Mas eu quero falar sobre o meio espiritual, sobre o que é Umbanda, né? O que a religião afrodescendente acha sobre isso, porque até então tem um vídeo aí na internet circulando que Xangô, entre aspas, né? O orixá Xangô, que é o orixá da justiça, estará cobrando, né, das pessoas que promoveram essa chacina, né? Ou seja, estarão cobrando, né, das mortes ali, né, das vidas que foram tiradas. Ou seja, o nosso orixá, que é o orixá da justiça, Xangô, vai estar cobrando as vidas que foram tiradas aí nessa operação ou nessa chacina que aconteceu aqui. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o orixá Xangô, que é o orixá da justiça, o orixá Ogum também, que é o orixá da guerra, né, como muitos dizem. E vamos tentar trazer um assunto bem amplo. Só que antes, eu quero trazer aqui a notícia, tá? Só dar uma recapitulada para alguns ainda que não sabem. É o seguinte: a operação policial contra o Comando Vermelho, tá, realizada na terça-feira, né, do dia 28/10, foi a mais letal já registrada no país. Ela envolveu 2.500 agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro para cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão em uma área de 9 milhões de metros quadrados, tá bom? A polícia do Rio de Janeiro divulgou na noite de domingo a lista, tá, com os nomes de 115 dos 117 suspeitos mortos na operação realizada no Complexo da Penha e do Alemão, tá bom? A operação também deixou um saldo de 4 policiais mortos. Segundo a polícia, 2 mortos ainda não foram identificados, com perícias inconclusivas até o momento. Ou seja, de 117 suspeitos aqui pela notícia, 115 foram assassinados, ou seja, 115 foram mortos. E pelas notícias que estão ocorrendo, a operação foi mais ou menos desta forma, tá bom? Os bandidos, tá, traficantes, entre outros ali bandidos, estavam na mata, né, e a polícia invadiu ali o Complexo do Alemão, tá, fazendo um cerco, envolveu diversos policiais fazendo um cerco ali, né, nesses bandidos, e houve ali a troca de tiros, né, bandido de um lado, polícia de outro, e ali acabou tendo essas mortes aí, né, nessa troca de tiros, nessa disputa ali, bandidos se defendendo de um lado, polícia se defendendo de outro, tá bom? Então ocorreu essas mortes. Alguns estão dizendo que essas mortes não deveriam ocorrer, tá? Porque poderiam ser evitadas. Aí é que está a complicação. Aí é esse fato que está dividindo opiniões aí na internet. Alguns dizem que essas mortes não deveriam ocorrer, que a polícia deveria fazer uma abordagem diferente,
tá? Mas aí eu também pergunto o seguinte, tá? Houve também 4 mortes policiais. Mas a questão é, como a polícia vai combater o crime com uma abordagem diferente nesse sentido, tá bom? Eu estou falando nesse sentido, nessa operação. A polícia invade o complexo ali do Alemão, né? Se eu não me engano, esse mesmo complexo do Alemão. Chega ali com mandato de busca e é recebida com tiros. O que a polícia iria fazer? Fica essa pergunta. Sim, poderia ter feito alguma outra coisa? Sim, poderia, é claro. Mas eu estou falando naquele momento, naquela operação. A polícia chega, é recebida com tiros. O que a polícia deveria fazer? É claro, revidar. Porque senão, todos os policiais, ao invés dos bandidos, eram os policiais que estariam mortos. Tá? Então, ocorreu isso tudo. Tá? Mas deixa a sua opinião. Certo? Errado? Vai aí. Agora vamos para um detalhe, vamos falar aqui sobre a questão do espiritual. A Quimbanda prega algo, a Quimbanda, a religião de Quimbanda, você que é quimbandeiro, você que pratica Quimbanda, né? A religião de Quimbanda ou os quimbandeiros, eles têm uma frase que é bem marcante, né? Que é o seguinte, quem deve paga, quem merece recebe. Né? Quem é quimbandeiro já ouviu falar muito sobre isso, e eles têm essa frase como vamos dizer, uma frase marcante na Quimbanda. Quem deve paga, quem merece recebe. Dentro dessa analogia, nós temos ali bandidos que fizeram coisas extremamente negativas. É claro, não estou falando que a morte deles é algo de exemplo, não. Mas se a gente for parar para analisar, gente, muitos bandidos que foram mortos ali eram pessoas, sim, que realmente, eu não estou dizendo que todos ali eram pessoas maldosas, enfim, não é nada disso. Estou falando bandido, tá? Bandido, aquela pessoa que prejudica a sociedade, aquela pessoa que faz o mal, aquela pessoa que pratica o mal, que vai te prejudicar, que me prejudica, que prejudica outro, que prejudica aquilo. Se você está prejudicando alguém, se você está fazendo mal para alguém, você vai receber, você está plantando algo e depois você vai colher a semente. Tá? Então, se você entra para o mundo do crime, se você troca tiros com a polícia, se você vai colher esses frutos lá na frente. Então, é claro que muitos desses bandidos que foram mortos não estavam ali desavisados, não foram mortos ali de surpresa, mas eles sabiam que existia essa possibilidade, porque quem deve, paga, quem merece, recebe. Se você entra para esse mundo, que é o mundo do crime, você tem, ou seja, todos têm em mente que um momento ou outro você pode estar recebendo as consequências dos seus atos, tá? Então a primeira coisa é essa. Se você é quimbanda, você concorda ou discorda? Agora vamos entrar no que as pessoas estão falando sobre a questão da justiça. Xangô agora estará cobrando as pessoas que promoveram essa chacina, ou Xangô estará indo atrás das pessoas que fizeram isso. Tá. Vamos tentar analisar uma coisa quando a gente fala de orixá. A gente está falando de orixá Xangô, que é o orixá da justiça. E algumas pessoas não compreendem o seguinte: a justiça de Xangô não é a mesma justiça terrena, tá? A justiça de Xangô é uma, a justiça terrena é outra. Então a gente não pode confundir uma coisa com outra coisa. Todos que foram ali, que promoveram as mortes dos bandidos, estarão pagando, vão sofrer a justiça de Xangô. Mas espera aí, como que a gente sabe que essas pessoas que fizeram essa operação estavam cometendo uma injustiça dentro da lei espiritual? A gente não pode agregar vamos dizer, características ou personalidade de um orixá na personalidade humana. A gente não pode agregar coisas que os orixás são com o que nós somos. A justiça de Xangô, ela é uma justiça divina, tá? E não é a justiça que vemos necessariamente aqui. Então, Xangô, ele irá cobrar, com certeza, Xangô irá fazer justiça. Agora, eu não posso afirmar para vocês que quem estava errado foi aqueles que promoveram a operação, ou quem estava errado eram os bandidos, né? Dentro da visão espiritual, dentro da visão de Xangô, dentro da visão da justiça de Xangô,
Eu não posso dizer para você que os bandidos estavam certos ou que os policiais estavam errados, tá? Eu não posso falar isso. Não tem como eu dizer uma coisa dessa. Então eu não posso dizer que Xangô vai cobrar quem promoveu essa operação ou que Xangô vai cobrar ali os outros demais bandidos. Eu não posso dizer isso, porque a justiça de Xangô é uma, e eu não vou compreender a fundo como é essa justiça de Xangô. Eu sei que é uma justiça divina e ela não se agrega necessariamente à justiça terrena. A gente tem que compreender e buscar separar muita coisa. E em determinadas situações a gente não pode agregar o orixá dentro de algumas situações, dentro de algumas escolhas que fazemos. Se eu faço uma escolha errada, se eu faço uma escolha ruim, eu não posso dizer que essa escolha que eu fiz foi devido à influência do orixá. Um exemplo, eu entrei para o mundo do crime, virei um criminoso. Eu não posso dizer que eu entrei no mundo do crime devido à influência de Xangô, porque a minha família precisava de justiça. Olha para você ver, a minha família precisava de justiça, então eu entrei no mundo do crime para conseguir a justiça que eu precisava. Isso foi Xangô? Eu não posso dizer isso. Entendeu? Vamos compreender uma coisa. A outra questão é alguns dizendo que o que aconteceu foi devido também à forte influência de Ogum, que é o orixá da guerra, o orixá que vai para a batalha. Alguns dizendo que Ogum estavam do lado dos bandidos e outros dizendo que Ogum estavam ali do lado dos policiais. Lembrando que eu estou dizendo o que as pessoas estão falando na internet, não é a minha opinião. Agora é que está o seguinte, da mesma forma que eu disse que não tem como a gente agregar a justiça de Xangô, a justiça divina de Xangô, a determinadas questões humanas, tá? A gente também não pode agregar essa questão da guerra a determinadas coisas, né? Da guerra de Ogum a determinadas coisas humanas. Quando a gente fala que Ogum é o orixá da guerra, não, a gente não está falando que Ogum é um orixá que vai matar injustamente, tá? Então a gente tem que agregar isso tudo. A gente tem que falar isso tudo. Não podemos agregar assim de forma explícita ou de forma simples sem compreender. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Isso é a minha opinião. Agora a minha opinião. Eu espero que você tenha deixado a sua opinião aí. A espiritualidade, de forma geral, fica triste. Ah, mas Patrick, alguns vão dizer, foram bandidos que morreram. Eu concordo, bandido bom é bandido morto, como muitas pessoas dizem. Para a espiritualidade, tá? Vamos dizer aqui de forma geral. Vida é vida, não importa qual seja. A questão é, a espiritualidade fica triste? Sim, com certeza. Teve morte. A espiritualidade fica triste. Da mesma forma de uma pessoa desencarnar hoje por motivos errôneos, a espiritualidade vai ficar triste. Mas a espiritualidade não vai necessariamente ficar triste porque um policial foi lá e matou. Não. Muitas das vezes a espiritualidade fica triste pela escolha daquela pessoa ao entrar para o mundo do crime. A pessoa escolheu entrar para o mundo do crime, ou não, ou porque, enfim, por vários fatores, mas ela fica triste com isso tudo, tá? E uma coisa é fato. Tudo nessa vida tem consequência. Eu sei que alguns vão julgar, dizer que tá errado essa chacina, outros vão dizer que tá certo, é uma operação, mas tudo nesta vida tem consequências. E uma coisa eu vou dizer para vocês, não tem como a polícia combater o crime com o ursinho de pelúcia. Isso é um fato. A gente tem que abrir o olho e compreender as coisas que acontecem no nosso mundo. A gente não pode simplesmente, é claro, não generalizando, mas a gente não pode simplesmente passar pano para as coisas, combater certas coisas com carinho. Às vezes é necessário ser agressivo, sim. Mas enfim, deixa a sua opinião. Resumo, a espiritualidade está triste. Isso é um fato. Não só pelas mortes, mas pelas escolhas de cada um. Deixa a opinião de vocês. Axé e até o próximo vídeo.